Você acha que uma simples febre pode mudar completamente o destino de uma pessoa? Agora imagine sentir cansaço, dores no corpo e um mal-estar aparentemente comum, apenas para descobrir, dias depois, que está diante de uma das doenças mais temidas da história. Parece algo saído de um filme, mas aconteceu de verdade. E não apenas com uma pessoa, aconteceu com milhares. Comunidades inteiras entraram em pânico, hospitais ficaram sobrecarregados, famílias foram separadas, e o mundo passou a acompanhar, com medo, o avanço de um inimigo invisível chamado Ebola. O mais assustador é que, no início, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. E existe um detalhe nessa história que continua impressionando especialistas até hoje. Porque o Ebola não é apenas a história de um vírus mortal. É a história de medo, coragem, erros humanos, descobertas científicas e uma corrida desesperada para evitar uma tragédia ainda maior. E antes de continuarmos, saiba de uma coisa. Em alguns surtos, o Ebola chegou a matar mais da metade das pessoas infectadas. Só esse número já seria suficiente para chamar atenção. Mas quando você entender como tudo começou, perceberá por que esse vírus ficou conhecido como um dos mais assustadores do planeta. Se você gosta de histórias reais sobre saúde e acontecimentos que marcaram a humanidade, aproveite para deixar seu like e se inscrever no canal. Agora, prepare-se, porque essa história começa em um lugar onde ninguém imaginava que uma ameaça tão grande estava prestes a surgir. Foi no ano de 1976, em uma região remota da África Central. A vida seguia normalmente em pequenas comunidades afastadas dos grandes centros urbanos. As pessoas trabalhavam, cuidavam das famílias e seguiam suas rotinas como em qualquer outro lugar do mundo. Até que algo estranho começou a acontecer. Algumas pessoas apresentaram febre alta, outras reclamavam de dores intensas no corpo. Muitas sentiam uma fraqueza tão forte que mal conseguiam ficar de pé. No começo, parecia apenas mais uma doença comum. Mas rapidamente ficou claro que aquilo era diferente. Os pacientes pioravam em uma velocidade assustadora. Médicos e enfermeiros observavam sem entender o surgimento de casos cada vez mais graves. E então surgiu uma pergunta que ninguém conseguia responder. O que estava causando aquilo? Enquanto autoridades tentavam encontrar respostas, o número de doentes aumentava. O medo começava a tomar conta das comunidades. Pessoas evitavam contato umas com as outras. Boatos se espalhavam. E a sensação era de que algo desconhecido estava avançando silenciosamente. Foi nesse momento que cientistas finalmente identificaram um novo vírus. Um vírus que jamais havia sido registrado. Ele recebeu o nome de Ebola, inspirado em um rio localizado próximo à região onde o surto foi investigado. Mas a descoberta trouxe uma nova preocupação. Se aquele vírus era desconhecido, como combatê-lo? E pior, de onde ele havia surgido? Essa pergunta continua intrigando pesquisadores até hoje. A teoria mais aceita é que o Ebola tenha origem em animais silvestres, especialmente alguns tipos de morcegos frugívoros. Esses animais podem carregar o vírus sem apresentar sinais evidentes da doença. Em determinadas circunstâncias, o vírus consegue passar para outros animais e, eventualmente, para seres humanos. É nesse ponto que começa o verdadeiro problema. Porque basta uma oportunidade para que a transmissão tenha início. E uma vez que isso acontece, interromper o ciclo pode ser extremamente difícil. Mas existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Nos primeiros dias, os sintomas do Ebola podem parecer comuns. Febre, dor de cabeça, fraqueza, dores musculares. Sintomas que poderiam ser confundidos com diversas outras doenças. E é justamente aí que mora o perigo. Porque enquanto a pessoa ainda não sabe o que está acontecendo, continua convivendo com familiares, amigos e cuidadores. Sem perceber, novos contatos podem ocorrer. E cada contato representa um risco. Agora imagine essa situação acontecendo em comunidades com poucos recursos médicos.
Imagine hospitais sem estrutura suficiente. Imagine profissionais de saúde tentando agir enquanto também enfrentam o medo de adoecer. Foi exatamente esse cenário que ajudou o Ebola a se tornar uma ameaça tão difícil de controlar. Mas nada se compara ao que aconteceu décadas depois. E foi aí que o mundo inteiro começou a prestar atenção. No ano de 2014, uma epidemia de proporções inéditas começou a se espalhar pela África Ocidental. O número de casos aumentava rapidamente. Novas regiões eram afetadas. Hospitais recebiam cada vez mais pacientes. As notícias começaram a circular pelo planeta. E pela primeira vez, muitas pessoas ouviram falar do Ebola. O problema era que a velocidade do surto parecia superar a capacidade de resposta de várias localidades. Enquanto médicos tentavam salvar vidas, outro inimigo surgia: a desinformação. Rumores começaram a circular. Algumas pessoas desconfiavam das equipes médicas. Outras acreditavam em explicações falsas para a doença. Muitas famílias escondiam parentes doentes por medo ou desconfiança. E cada atraso na identificação dos casos permitia que o vírus continuasse circulando. O resultado foi devastador. Milhares de pessoas perderam a vida. Comunidades inteiras sofreram impactos profundos. E o mundo passou a acompanhar cada atualização com crescente preocupação. Mas havia algo que assustava ainda mais: a possibilidade de o Ebola ultrapassar fronteiras de forma significativa. Em um mundo conectado por viagens aéreas, essa hipótese parecia real. Todos os dias, milhares de pessoas cruzavam continentes. E especialistas começaram a se perguntar: o que aconteceria se casos surgissem em grandes cidades ao redor do planeta? A preocupação levou diversos países a adotarem medidas de monitoramento. Aeroportos reforçaram protocolos. Hospitais criaram áreas especiais para possíveis atendimentos. Profissionais passaram por treinamentos intensivos. Cada novo caso identificado fora da região principal da epidemia gerava manchetes internacionais. O medo crescia, mas ao mesmo tempo, uma enorme mobilização começava a ganhar força. Pesquisadores, governos, organizações humanitárias e profissionais da saúde passaram a trabalhar juntos em uma escala sem precedentes. E é aqui que surge uma das partes mais inspiradoras dessa história. Porque enquanto muitos observavam a crise pela televisão, milhares de pessoas estavam na linha de frente enfrentando riscos reais todos os dias. Médicos, enfermeiros, voluntários, especialistas em doenças infecciosas, todos compartilhando um mesmo objetivo: salvar vidas. O trabalho era extremamente difícil. Os equipamentos de proteção precisavam ser usados corretamente em todos os momentos. Qualquer falha podia representar um risco enorme. O calor era intenso. A pressão emocional era constante. Mesmo assim, essas equipes continuaram avançando. Paciente após paciente. Dia após dia. Foi graças a esse esforço que muitas vidas foram preservadas. Mas ainda faltava algo fundamental: uma forma mais eficiente de prevenir novos surtos. E foi então que começou uma verdadeira corrida contra o tempo. Laboratórios de diferentes países aceleraram pesquisas. Informações passaram a ser compartilhadas rapidamente. Especialistas colaboravam como nunca antes. O objetivo era claro: compreender melhor o vírus e encontrar maneiras mais eficazes de combatê-lo. Os resultados começaram a aparecer. Novas estratégias de controle foram desenvolvidas. Os métodos de diagnóstico ficaram mais rápidos. Os sistemas de resposta melhoraram. E avanços importantes surgiram no desenvolvimento de vacinas. Pela primeira vez, havia motivos concretos para acreditar que futuros surtos poderiam ser enfrentados de maneira muito mais eficiente. Mas existe uma lição ainda mais importante nessa história. Uma lição que vai muito além da medicina. O Ebola mostrou ao mundo que doenças não respeitam fronteiras. Mostrou que nenhum país está completamente isolado quando se trata de ameaças à saúde.
Mostrou que informação confiável pode salvar vidas. E mostrou que o medo, quando alimentado por boatos e desinformação, pode agravar ainda mais uma crise. Talvez essa seja uma das maiores lições deixadas pelo Ebola. A importância da confiança, da cooperação, da ciência e da capacidade humana de enfrentar desafios aparentemente impossíveis. Quando ouvimos falar do Ebola, é natural pensar nas imagens que chocaram o mundo, nas notícias alarmantes, nos momentos de tensão. Mas essa história também fala sobre coragem, sobre pessoas que decidiram ajudar mesmo diante do perigo, sobre pesquisadores que dedicaram anos de trabalho para compreender uma ameaça desconhecida, sobre comunidades que aprenderam a se proteger e sobre a força da união diante da adversidade. Hoje, graças a tudo o que foi aprendido, o mundo está muito mais preparado para responder a surtos desse tipo. Isso não significa que o risco desapareceu completamente, mas significa que existe mais conhecimento, mais tecnologia e mais experiência para lidar com situações semelhantes. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão importante. Ela nos lembra que grandes desafios podem ser enfrentados quando conhecimento, colaboração e determinação caminham juntos. O Ebola marcou a história da humanidade, mas também mostrou algo poderoso. Mesmo diante das ameaças mais assustadoras, a busca por soluções nunca para. E enquanto houver pessoas dispostas a aprender, pesquisar e cooperar, sempre haverá esperança. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já conhecia toda essa história por trás do Ebola? Qual parte mais chamou sua atenção? Escreva nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.